Então, mais uma vez, boa noite, meus prezados irmãos e amigos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça com nós. Que dessa reunião nós possamos tirar bom proveito para a nossa vida espiritual. Eu agradeço profundamente a vida do pastor Natan, homem de Deus. Me confiou esse púlpito para eu estar aqui nessa hora. Sei que não sou capaz para tanto, daí o meu agradecimento a Deus e a Ele. Eu creio que os irmãos e amigos que vão assistir hoje vai ter um pouco de prejuízo, deixar de ouvir um formado competente para ouvir um leigo, além de leigo ainda idoso. Eu confesso aos irmãos que eu já tenho 95 anos, pela graça de Deus ainda estou me movimentando por aí afora. Então tudo isso é motivo de nós darmos graças a Deus. Mas nós temos outro objetivo nessa noite, é louvar o nome do Senhor Deus, dar graças a Ele por tudo quanto Ele tem nos concedido. E ainda tem muito mais, eu creio, para Ele nos oferecer, desde que nós sejamos fiéis a Ele, obedientes à Sua palavra, cumpridores dos nossos deveres. Daí a nossa lição, o nosso estudo nessa noite vai nos explicar melhor o que nós devemos fazer pelo nome do nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Eu pergunto ao auditório, não quero resposta nenhuma, só a pergunta: por que que este mundo está tão difícil, tão desorganado, desse modo que nós sabemos como está vivendo o povo? Por que será isso? Será que nós somos cúmplices nessa situação do mundo tenebroso em que nós vivemos? Talvez nós não, porque nós somos de ontem, em vista dos que nos antecederam, mas a palavra de Deus vai nos assegurar e nos conscientizar de que eles falharam muito no cumprimento dos seus deveres para com o seu Deus, porque nós sabemos por que Deus nos criou e para que Ele nos criou. Deus podia ter criado outras pessoas e não nós. Então para nós é um privilégio nós estarmos vivos e estar aqui falando no seu nome, é óbvio. É um privilégio para nós, porque Ele podia ter criado outras pessoas e dar a mesma competência que nós temos. Mas nós não sabemos explicar, só temos que agradecer que Ele nos criou e nos sustenta, nos ensina. Tudo que temos e que somos, sabemos que somos do Senhor. Eu até tenho dito a algumas pessoas que quando eu prego, só tem 3 coisas que nós necessitamos fazer. 3 pontos na vida para cumprir mais ou menos nossos deveres. Primeiro ponto, fé em Deus. Essa é indispensável, porque sem fé, a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Desculpa. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que ter fé em Deus. E outro sim, sabedoria. Porque a sabedoria que nos ensina, que nos conduz, é que nos livra de muitos pormenores, muitos problemas. Só através da sabedoria que nós possamos ser vitoriosos e cumprir os nossos deveres, enfim, saber tudo o que necessitamos. E por último, obedecer. Se tivermos tudo isso e não obedecer, não tem nada feito, nada se aproveita. Portanto, todo significado maior é a obediência. E foi isso que os antepassados não fizeram, nem todos, infelizmente, não obedeceram à voz de Deus, conforme eu vou ler algum texto, que nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a família. A família que Deus criou, sustenta e alimenta até o presente momento, e vai ser até os finais do tempo que Ele permitir, porque Ele é quem sustenta tudo, só Ele é quem pode todas as coisas. Agora, muito depende de nós, a nossa obediência,
fé e obediência. Então eu separei uma leitura aqui para nós compreender melhor o que é a família. A família é a mais antiga e a mais básica das instituições humanas, tanto na cultura israelita do Antigo Testamento, como na cultura helênica do Novo Testamento. É a família a mais antiga que Deus criou, né? Portanto, a estrutura da família pode ser dividida em pai, filhos e mãe. Esta é a família que Deus criou. Bem, e como deve ser criada essa família? A Bíblia institui a sua importância como uma unidade espiritual, a base do treinamento para o caráter maduro do povo. A Bíblia descreve uma clara instituição da família, da autoridade dentro da família, pelo que o pai conduz a esposa e os dois conduzem os filhos, né? Conduz os filhos, porém, como em toda a sociedade, dentro do critério do amor, na liderança própria dos seres humanos, mas dentro do amor, da harmonia, e não com tirania, como muitos agem, infelizmente, com tirania, e depois querem que os filhos sejam bem-sucedidos, querem que os filhos obedeçam, e muitas vezes não tem nem amor, nem harmonia, o casal um com o outro, nem com os filhos, e vice-versa. Então, daí, meus irmãos, a necessidade de nós compreender a palavra de Deus e obedecer. O nosso critério está na obediência. Se nós não obedecermos, não justifica nada do que nós cremos e muito mais do que nós falamos. Então eu vou ler aqui algum texto brevemente, falar bem pouco, que o nosso tempo não permite muito. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7 a 9, nós vemos o que está escrito. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas e deu fogo de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E montou o Senhor Deus um jardim do Éden, da humanidade do Oriente, passou aos homens que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus ao homem, o Deus, e dispôs sobre ele, e disse: fez o Senhor Deus e formou sobre ele a árvore indulgente do bem e do mal. Então nós sabemos que primeiramente Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas e deu o fôlego de vida. E plantou Deus uma árvore no jardim, constituída a árvore do bem e do mal. Mas infelizmente a serpente veio e insinuou a Eva, a esposa de Adão, desfazendo até da autoridade da palavra de Deus, dizendo que aquela árvore não fazia mal nenhum, que podia comer do fruto e se alimentar, que se tornaria igual a Deus, conhecendo todas as coisas. Então este foi o meu irmão e minha irmã, foi o ponto mais decisivo para a condenação dos seres humanos. Foi ouvir, em vez de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz da serpente, que na sua substância ativou a Eva para comer da árvore do fruto do bem e do mal, além de desfazer da autoridade de Deus e ainda insinuando ela para o caminho errôneo da vida espiritual. Então este foi o ponto final da vida da humanidade, quando iniciou no caminho errado. Então que nós possamos colocar na nossa mente que não devemos ouvir outra voz, além da voz de Deus,
com respeito à nossa vida espiritual. Na nossa vida terrena aqui é óbvio que nós temos os nossos entendimentos próprios dos seres humanos, das famílias, e devemos mesmo nos consultar uns aos outros e nos entender para o bem-estar dessa vida humana e muito mais da vida espiritual, que é da competência de Cristo na nossa vida. Então isso foi o que aconteceu e se deu por nós. Nós vemos aqui a vida de um casal muito importante, digno da presença de Deus e dos ouvintes. A vida de Simeão e Ana, no capítulo 2 de Lucas, versículo 25 a 31. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que se esperava a redenção de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelou-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para ser revistado com ele, o que lhe foi ordenado, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação do gentio e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para reunir como para um levantamento de muitos em Israel. E ambos, a espada estava preparada para todos. Então, este menino Jesus Cristo estava destinado tanto para o louvor do povo, para a adoração, como também para o desinquieto das nações. Então, meus irmãos, nós vemos a vida vitoriosa deste homem que se colocou à disposição de Deus para receber o menino Jesus e colocou nos seus braços e louvou a Deus e fez uma oração naquele momento de louvor ao nosso Deus. Então, este é o objetivo maior da nossa vida, nos colocar à disposição de Deus e receber a revelação do Espírito Santo, que só nos convém de acordo com a nossa vida espiritual, santa e digna diante do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, como foi a vida desse homem de Deus, que sejamos nós também na sua presença. Nós sabemos que nesta vida nós temos duas escolhas para fazer, ou o bem ou o mal. Foi isso que aconteceu lá no Éden, quando foi desobedecida a palavra de Deus. Eles escolheram, em vez do bem, escolheram o mal, o caminho da morte. E essa subsiste até hoje, vai até o final do tempo, porque foi a escolha dos seres humanos. Mas graças a Deus, pelo seu amor para com as nações, que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que substituiu aqueles que creu no seu nome e obedeceu, foi substituído pela vida de Cristo, que se entregou a si mesmo no Calvário para nos trazer a salvação, cuja crucificação devia ser nossa, daqueles que desobedecem a palavra de Deus. Mas, no entanto, Jesus Cristo, com seu grande amor com quem nos amou, desejou ir à cruz tão somente para nos trazer a salvação de graça. Mas nós não tendo nada, meus irmãos, que oferecer em troca desse benefício, devemos oferecer nós a nós mesmos, santificados, para receber a revelação do Espírito Santo e continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
Mas eu ainda quero trazer mais um texto da Palavra de Deus, que está em Romanos, capítulo 5. Vou ler em Efésios, capítulo 5, verso 22 a 25, que nos diz o seguinte: Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da casa, e como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Senhor do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificação pelo sangue da água e do Cordeiro. Então esta é a igreja constituída por Deus em Cristo Jesus, e dando-nos o ensino e os deveres que nós temos a cumprir aqui na terra. Assim como Ele deu a si mesmo em benefício nosso da salvação, assim também Ele concedeu às mulheres, dando este privilégio de amar uns aos outros como Cristo amou a sua igreja. Por isso nós devemos obter esses ensinamentos e retirar lições preciosas para a nossa vida espiritual, principalmente testemunhando o nome de Cristo. Agora eu vou contar duas experiências de testemunho muito importantes para as famílias. A primeira nos conta de um moço que era casado, tinha sua esposa, mas vivia muito mal de situação. Brigava, xingava, ofendia um ao outro, mas certo dia aquele jovem se converteu ao Evangelho. E ela no momento não aceitou essa justificação. E continuou também duvidando da fé dele, diz que ela brigava, muitas vezes xingava, maldizia, maltratava de todo modo para vê-lo blasfemar. E ele não fazia isso, provava que de fato estava convertido. Um certo dia ela resolveu ir também à igreja. E ao ouvir a palavra de Deus, ela se converteu, ficou ciente de que o seu marido estava certo. E ela publicou publicamente, dizendo: agora eu sei que a palavra de Deus na vida do meu marido é a verdade. E continuou daí em diante, vivendo em harmonia com seu esposo, até o dia que Deus terminou. E outro sim foi um missionário que nos conta a história que ele foi evangelizar na África. Em um certo momento, um africano se converteu também. Mas só que esse tinha um item. Ele tinha 3 esposas, o que naquela época, naquela região, era permitido. Naquele tempo, tinha 3 esposas, quando ele se converteu. E aí, quando soube que ele se converteu ao Evangelho, 2 mulheres imediatamente foi embora, deixou a casa dele. Ficou uma. Essa uma que ficou, com 15 dias que resolveu também deixar e foi para a casa de seus pais. Mas porque ele amava muito a essa, ele foi buscar novamente. Aí ela impôs algumas condições para ele: eu só volto se você não orar em voz alta na minha presença, não ler a Bíblia na minha presença e não cantar nada de evangelho na minha presença. Aí o missionário disse: então você abriu mão de tudo. Ele disse: não, ela se esqueceu de me proibir de eu testemunhar. E isto eu vou fazer para o engrandecimento do reino de Deus, para o Evangelho e para a minha santificação. Então, meus irmãos, isso é um ponto muito importante na nossa vida,
que diga a palavra de Deus. A nossa maior importância está no testemunho, obedecer a voz e a palavra de Deus e testemunhar, como eu falei no começo, fé, sabedoria e obediência, obedecer a palavra de Deus, porque de nós mesmos não somos capazes para fazer nada de bom sem a intervenção divina do seu Santo Espírito. Então que Deus continue nos abençoando. Eu peço desculpa aos irmãos que eu não pude ler muito bem, por causa da luz eu estou com problema na vista. Que Deus continue abençoando os irmãos, na pessoa do pastor competente. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado.